Eu fico intrigado agora, outro ponto paradoxal, né? Queimando pontos de novo agora. A ideia de ciência é muito cara, assim, para a ideia do Marx em si, né? Tipo, não é uma epistemologia geral, né? Meio Paul Farabi, né? Tipo, do anarquismo epistemológico, que eu pego de tudo. Não, é ciência, e a ciência ela tem uma superioridade na análise. Sendo a psicanálise dentro de uma ideia, se a psicanálise não for tida como uma ciência, ou até como pseudociência, como é para algumas pessoas, você não vê um distanciamento assim gigante entre esses dois aspectos, e até talvez uma negação, até uma negação que pode ser até ideológica, de algum marxista colocar, olha, isso aqui é ideologia pura, né, como um aspecto de mera infuncionabilidade, porque não é científico. Como que você encara desse jeito? Isso é interessante porque eu vejo que, né, como eu disse, né, eu, particularmente, Bruno, não estou tão preocupado assim em dizer que a psicanálise é ou não uma ciência. Só que, e primeiro, né, o que é ciência? Já começa por aí a pergunta. O autor X vai dizer Y, vai dizer A, e o autor Y vai dizer B. Qual que eu pego? Né? Por que Platão, né, resgatando aí o Platão para lembrar lá do Pedro, que sempre fala sobre, né? Por que ele vai escrever tanta coisa além de salvar o Sócrates para dizer, ó, Sócrates não era sofista, ele era um filósofo. Filósofos e sofistas são diferentes, né? São E a coisas democracia diferentes, né? São coisas diferentes, né? Agora, por que é que o Platão vai se preocupar com isso? Porque, olha, eu não sei, porque como é que pode estar frio para mim e calor para o Glaucio? Tem que estar ou calor ou frio, para os dois. Não cabe na cabeça do Platão. Não, porque Platão. a gente está longe um do outro, mas... Sim, tudo bem. Mas vai ser no mesmo ambiente. De casaco. Sim, tô brincando, sim. Não, sim. E como que pode estar frio e calor ao mesmo tempo, no mesmo ambiente? Então tem alguma coisa, ele está buscando ali um porto seguro, de certa forma. Aí ele vai apostar nas formas, no mundo das formas, né? Lembrando que a palavra ideia, né, tem a ver com a palavra ideia nossa tem a ver com ideia do grego e tal, que é forma. Isso é muito interessante. A matemática vai pelo menos, né, tangenciar isso, se não realmente se debruçar na ideia. Tanto é que Gödel vai provar lá que a matemática é indecidível, inconsistente, incompleta. Né? Mas aí é outro papo. É outro programa. Cara, não, isso é só disso. Vamos fazer. Esse a gente tem que fazer. É muito interessante. Você tem que marcar com 3 dias, sim, 3 dias de antecedência. Essa é bem legal. Perfeita junto contigo. Você vai ver. Essa análise é muito legal. E por isso que ele está preocupado com isso. Né? E ele vai apostar nos mundos das formas. O Aristóteles, pelo pouco que eu conheço, e infelizmente eu confesso aqui que eu ainda não li ele diretamente, mas pelo que eu já ouvi falar, pelo que eu já assisti de apresentações e tal, ele vai cunhar lá o seu princípio da não contradição também para tentar resolver esse problema. Não deu certo. Não deu certo, justamente porque existe alguma coisa da contingência. O Aristóteles vai se deparar com... O pessoal usa isso para religião, sim. Eu achei que eu ia falar disso hoje, inclusive, na religião, mas ninguém perguntou, mas sim, vai lá, joga. Por exemplo, aconteceu com a gente. Vai ter live com o Bruno e com o Glaucio quarta-noite? Essa frase é verdadeira ou falsa? Não sei. Porque ela depende de condições que ainda não estão postas. Sim. Como é que eu faço isso? Como é que eu analiso esse tipo de coisa? A dialética em alguma dose, não, é porque o processo é circular, é uma espiral, né, circular. Ela é um circular ascendente que ela vai mudando e tal. Até o próprio Safato... né? O Safato vale a pena escrever isso aqui. Porque escrever não, né? Colocar num esquema. Ele vai fazer isso aqui, ó. É isso aqui. Isso mesmo. Tem um desenho do Marx, assim. Sim. Ela vai, sei lá, filma, PT, pô, legal pra caralho, opa, golpe. Aí cai, Bolsonaro, Temer, né? Agora pode ser que com o Lula, não sei. Mas se for no capitalismo, pá! E quando você cai, se não for uma hecatombe nuclear, um apocalipse zumbi, ou então um gelo que vai transformar, né, a Terra num petit gâteau, continua nessa espiral.
Continua nessa espiral. Sim, sim. Né? Então, essa forma dialética vai resolver em alguma dose, né? Essa questão, vai fazer uma outra análise, mas aí não é princípio da contradição. Né? Vai depender aí de alguns aspectos. E o que eu estava falando mesmo que eu comecei a falar não, você está colocando, ciência, por causa né? da questão da ciência, né? Isso, Lembrei. porque ela é cara ao marxismo como essência. Enfim, né? É aquela coisa. Nós podemos ter aquele argumento retórico, dizendo assim, bom, olha, segundo o autor X, a psicanálise é a ciência. Tá. Se a gente chegou nesse ponto de tanto a psicanálise ser ciência como o marxismo ser ciência, eu sou obrigado a olhar por outros olhos, né? Olhar esses dois negócios com outros olhos. Aí a conversa, politicamente falando, ganha um outro grau, atinge um outro nível. Porque, ó, Marx está no Capital lá, na versão que eu tenho, que está emprestada, inclusive. Mas, olha, as crises do capitalismo são cíclicas. Isso é notório. Desde o Descartes, lá com as tulipas, né, 1600 e tralalá, a cada 10 anos, 12 anos é crise. Ele volta, sim. Se isso vem de uma ciência, como é que eu faço para refutar? Como é que eu faço para desver isso? Mas aí, no caso, aí é tranquilo, porque o Marx vai colocar que isso é ciência. A minha questão é como que você estabelece esse paralelo com a questão do que o marxismo encararia como ideológico na psicanálise. Não, seria mais ou menos, se eu entendi a sua pergunta, seria realmente um problema mais político mesmo. Né? Até para determinação, né? De falar o que é ciência. Foi o que a gente falou na outra live. Eu, por exemplo, eu conversei com um liberal utilitarista, tal, que me parece bastante civilizado, inclusive, né, para brincar aí porque os liberais de hoje em dia são, né, a gente sabe que é antessala do fascismo, aquela coisa toda. Ele vai falar isso. Oi? O Mises fala isso, né? Ele meio que elogia, né? Que ele fala, ele fala, pelo menos salvaram a civilização. Não, é um negócio ali. O Pedro tem. Lendo o trecho, é inegável que o cara defende. Fala, ó, o Pedro faz assim, ó, passando um pano pro fascismo, que pelo menos salvou alguns valores da cultura europeia, sei lá o quê. Sim, a propriedade privada. Sim. Né? Pelo menos salvou isso aí. Ele vai dizer assim, olha, mas o pensamento historicizado é um erro. Porque isso é tão caro, né? Voltando ao início da nossa live. Isso é caro à psicanálise e isso é caro ao marxismo. O marxismo é materialismo histórico. Tem que ter história ali. Né? Não aconteceu. O capitalismo não começou em sei lá, aí depende do autor, né? Depende do corte, mas não começou em 1500, 1600, ele vem de um processo, né? Sim. A propriedade privada, a mercadoria, algum tipo de Estado. O David Graeber vai colocar como desde o início, né? Até balançou o Humberto, né? O Humberto Matos falou para mim, poxa, o David Graeber está me tornando bem confuso em apoiar realmente o marxismo e mais ao anarquismo. O pessoal, vários amigos aqui de outros canais anarquistas, os caras falam, o Humberto nem para chamar de volta para você discutir isso de novo, né? Porque o Graeber ele coloca esse aspecto do mercado, do comércio, como a base para a construção dos primeiros estados. E aí já coloca uma rediscussão sobre o que é capital, entende? Porque se o mercado surgiu como o princípio de começar a vender pessoas, e aí o Estado para garantir isso, então o capital é meio que uma expansão disso, né? Que é o Graeber, aquele livro gigantesco lá sobre tudo que eles escreveram, né? Tem quase 1000 páginas, vai falar disso. Mas então, isso eu acho que esse é um campo de convergência que, para mim, é a grande discussão, né, que até o Soldado estava perguntando qual que é a visão que eu tenho disso. Eu vejo que a psicanálise, ela traz isso muito voltada para os períodos do indivíduo, e eu até entendo a relação da alienação, desse processo de ruptura. Acho que esse é o ponto que eu consigo ver de convergência. Mas eu tenho muito receio com
Cara, tem, acho que a Marie Claire também, tinham outras autoras, uma galera que falava de objetos, por exemplo, da carteira representar poder, de não sei o quê, sabe? Uma naturalização de elementos que para mim são bastante, Hum, entende? E é hum, essa linha que para mim, pelo menos eu particularmente tenho preocupação, que é por tá, isso que eu tá. meio que emanei esse debate todo aqui, para falar, não, mano, chamar o Bruno, que é disso que eu queria falar. Tem coisa que eu vejo que elas são tão pontuais, é, é, que eu, assim, mas ao longo da história você já apontou, tá entendendo? Ao longo da nossa conversa da 1h30 aqui, acho que isso ficou bem claro, assim, nos primeiros minutos. Né? Para quem não ficou claro, para mim, acho que ficou bem claro. Esses pontos, eu acho eles um problema para quando a gente está numa linha de luta socialista de crítica da estrutura do capital em si, assim, o abandono e a naturalização de símbolos que eles são históricos, porque, na verdade, é a negação justamente da história. E é uma coisa que eu estou vendo que a psicanálise não está querendo fazer. Ela está querendo estudar a história dos indivíduos lá dentro do mundo, só que aí, quando começa a tornar tão individualista, me parece soar que aí acaba ignorando uma história mais ampla, uma história mais coletiva, e naturalizando certos fatores. Isso desde a ideia do Freud, né? Por exemplo, o Totem Tabu, a gente não tem essa análise desse jeito. O patriarcado não começou assim, pelo que a gente viu historicamente, entende? Isso ele deu uma ideia, entendeu? É nesses pontos. Sim, sim, sim. Mas assim, foi chato porque você de cara já falou isso, entendeu? Mas tudo bem que você deu uma explicação longa e precisa. Mas vai lá, você. Tem que contextualizar, não tem jeito. A psicanálise, ela até o próprio marxismo, né? Ué, por que vai surgir isso em algum momento? Ué, porque as condições estão ali. Se não fosse Marx, era outro.